Hoje eu subo aqui para falar exclusivamente de política e exclusivamente do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores e do momento que nós atravessamos no nosso país. Queria começar falando do presidente Lula, dando os parabéns ao nosso presidente. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva completa 71 anos de idade. Parabéns, presidente. Queria dizer do orgulho, da satisfação de estar nessa caminhada política ao seu lado, de ter lhe conhecido há tantos anos, de estar no Partido dos Trabalhadores junto contigo desde 1989, construindo propostas para melhorar o Brasil. Tenho muito orgulho do resultado que esse país teve em políticas sociais, em políticas econômicas e de desenvolvimento durante a sua gestão. Orgulho da sua luta e da sua caminhada. E quero, para deixar registrado aqui no plenário da Casa, para deixar registrado aqui nos anais do Congresso, do Senado da República, um texto escrito por Fernando Moraes, Lula do Brasil. No Brasil em que o menino Lula nasceu, em 1945, suas chances de sobreviver e chegar à idade adulta com educação formal e um trabalho digno eram mínimas, quase nulas. De cada 10 crianças nascidas no Nordeste do país naquela época, 2 morriam antes de completar 1 ano. Ele, Lula, sobreviveu. Como sobreviveria à seca, ao latifúndio e à fome, as 3 pragas que assolavam a região. No mundo em que Lula nasceu, o destino do Brasil estava condicionado aos interesses do lado norte-americano da Guerra Fria. Era um país com metade da população isolada no campo e 56% de analfabetos. Mais de 70% desses analfabetos no Nordeste brasileiro. As elites atrasadas viviam da renda agrícola e financeira, combatendo tenazmente qualquer um que sonhasse com um país desenvolvido e socialmente justo. A vida de Lula se confunde com a luta de toda uma geração de brasileiros que desafiou aquele destino. Ainda criança, ele percorreu com a mãe e os irmãos o longo caminho de Garanhuns até o litoral de São Paulo, onde conheceriam outras pragas, o desemprego, a favela, a violência. E a fome sempre rondando. Sobreviveram graças à obstinação da dona Lindu, que ensinou os filhos a trabalhar desde cedo e a compartilhar solidariamente o pouco que cada um ganhava. Lula era um jovem operário quando os militares tomaram o poder no país em 1964. Nos anos seguintes, trabalhando no coração da indústria brasileira, Lula iniciou seu aprendizado político pela ação sindical, numa época em que reivindicar salários e direitos podia dar em cadeia, tortura e morte. Liderando greves reprimidas pela ditadura, aprendeu que os trabalhadores precisavam também fazer política, ter o seu próprio partido. E desde a criação do PT, em 1980, a trajetória de Lula é bem conhecida. Construiu o maior partido de massas do país. Disputou e perdeu 3 eleições. Desafiou o preconceito, os poderosos, os meios de comunicação, para tornar-se, em outubro de 2002, o primeiro trabalhador eleito presidente do Brasil. Em 8 anos de governo, provou que era possível mudar o destino do país. E mudou. Se hoje nós temos milhões de pessoas que saíram da miséria, se hoje nós temos uma distribuição mínima de renda no Brasil, se hoje nós consolidamos o estado de bem-estar social mínimo conquistado pela Constituição de 1988, nós devemos muito a esse homem, muito a Lula, a Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje faz 71 anos de idade e que eu quero parabenizar novamente. E quero também aqui dizer que ontem tivemos uma importante notícia que, com certeza, nos dá condições de enfrentar o que o senhor presidente Lula vem passando atualmente no Brasil. É um escândalo, é uma barbaridade, não tem justificativa a perseguição que se faz a Lula.
como se todos os problemas do país, como se todos os erros cometidos na política, como se toda a corrupção existente no Brasil coubesse e fosse de responsabilidade de apenas um homem. O senhor está sendo cassado, essa é a palavra, cassado. Os seus direitos não são respeitados pelo processo. É como se nós não vivêssemos num Estado de direito democrático no Brasil. O que fazem com o senhor é uma perversidade, que não fizeram com nenhum outro. Gente que submeteu esse país às maiores humilhações, gente que não se preocupou com o povo, gente que não estava preocupado com a política social, gente que entregou o Brasil a outros países, que entregou o Brasil aos americanos, que vendeu as nossas riquezas. Esses não tiveram um terço, aliás, 1/1000 desse tratamento desrespeitoso, arbitrário, absurdo que o senhor está tendo. O senhor que tanto fez pelo povo brasileiro, tanto fez pelo povo pobre, que tanto melhorou a vida do povo, está recebendo um tratamento como esse, está recebendo um tratamento moralista, que na realidade não é para procurar saber se o senhor cometeu erros, não é para lhe julgar, é para lhe condenar. Já lhe condenaram. Mas ontem tivemos uma vitória importante. Os advogados do presidente Lula, e aqui eu quero cumprimentar o Dr. Cristiano Zanin, em nome dele, toda a equipe de advogados, obtiveram da Organização das Nações Unidas, para ser mais exato, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a admissibilidade inicial perante o órgão do registro de denúncia que os advogados fizeram em julho deste ano. E quais eram as denúncias que foram feitas e levadas à ONU? Foram listadas diversas violações ao Pacto de Direitos Políticos e Civis adotados pela ONU, que foram praticados pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Operação Lava Jato contra Lula. Quem não lembra aquela cena horrorosa do PowerPoint, deprimente, inclusive, para todo o sistema judiciário brasileiro, aonde se acusava Lula de um crime que depois não foi objeto da denúncia apresentada. E o que diz o tal pacto da ONU? O que assegura esse pacto? Dentre outras coisas, o pacto da ONU assegura proteção contra prisão ou detenção arbitrária, direito de ser presumido inocente até que se prove a culpa na forma da lei, proteção contra interferências arbitrárias ou ilegais na privacidade, família, lar ou correspondência e contra ofensas ilegais à honra e à reputação do direito, e direito a um tribunal independente e imparcial. Todas essas cláusulas do pacto da ONU não foram respeitadas pelo direito brasileiro, não foram respeitadas pelo juiz Sérgio Moro, não foram respeitadas pelo Ministério Público. E nós não estamos falando aqui que o Lula não tenha que ser investigado, que as coisas não tenham que ser investigadas, que o Lula não tenha que ser processado, não é isso. O que nós estamos falando aqui é que, para isso acontecer, tem que ser dentro das leis, tem que ser dentro do conjunto do direito, tem que ser dentro daquilo que preconiza o Estado democrático de direito. Não pode ser a revelia, não pode ter exceção. O direito não pode ser mudado pela condição daquele que é objeto da sua investigação. Portanto, quando os advogados protocolaram na ONU, colocaram exatamente quais foram as violações cometidas pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores. E quais foram essas violações? Primeiro, privação da liberdade por cerca de 6 horas imposta a Lula em 4 de março de 2016, por meio de uma condução coercitiva sem qualquer previsão legal. Quando é que a gente faz uma condução coercitiva? Quando, por 2 vezes, a pessoa é chamada a vir a depor e ela não comparece em juízo ou na polícia para tanto. Aí você pode fazer uma condução coercitiva. O Lula não tinha sido chamado nenhuma vez para depor, nenhuma vez. Fizeram uma condução coercitiva com espetáculo. Tinha várias viaturas da Polícia Federal, helicópteros, gente armada, como se fosse o principal bandido que nós tivéssemos na história do Brasil.
talvez um traficante, um assassino. Foi assim que fizeram, foi assim que apresentaram essa história ao mundo e à sociedade brasileira. Por que isso? Qual era o risco que o Lula oferecia? Será que ele, que tantas vezes foi depor em outros processos, se negaria a fazer um depoimento para o juiz Sérgio Moro? Ou precisa sempre esse juiz, sempre o judiciário que está investigando a Lava Jato, ter um aparato que é descabido para mostrar poder ao povo brasileiro e à sociedade brasileira, que, aliás, custa muito aos cofres brasileiros? Aí eu pergunto, por que com o Eduardo Cunha não foi assim? Por que com o Eduardo Cunha nós não tivemos helicópteros, nós não tivemos gente armada, sequer foi pedido para que ele colocasse os braços para trás. Nós não tivemos ele sendo televisionado, foi tudo muito quieto. Por quê? Por que tem esse peso e essa medida? O que fez Lula de tão ruim ao povo brasileiro, eu pergunto? A outra situação, vazamento de materiais confidenciais para a imprensa e a divulgação de ligações interceptadas. Quero dizer a vocês que se nos Estados Unidos tiver uma delação e for vazado qualquer coisa dessa delação, o processo é invalidado, suspenso e anulado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Polícia Federal vaza, o Ministério Público vaza, o Ministério Público Federal vaza, coloca nos jornais, as pessoas já são colocadas à execração pública, já são julgadas e condenadas, e daí, quando vem o veredito final, não interessa se ele absolveu ou não, aquela pessoa já foi exposta, já foi condenada. Portanto, isso viola, sim, o pacto da ONU pelos direitos civis e políticos. Terceira situação colocada pelos advogados de Lula junto ao Alto Comissariado da ONU. Diversas medidas cautelares autorizadas injustificadamente. E ainda o fato de o juiz Moro haver assumido em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal em 29 de março de 2016 o papel de acusador, imputando crime a Lula por 12 vezes, além de antecipar juízo de valor sobre o assunto pendente de julgamento. O juiz Sérgio Moro é juiz, não é do Ministério Público, portanto, não é acusador. Nós temos aqui, sim, violações graves ao Estado de Direito brasileiro. E o fato do Alto Comissariado das Nações Unidas terem aceitado essa denúncia, registrado para averiguação, consubstancia, sim, que vem indícios de que esse Estado de Direito foi, sim, vilipendiado. Na prática, significa que a ONU aceita considerar que a queixa de Lula existe, é legítima e dará prosseguimento à análise do caso. Não se posicionou ainda sobre o conteúdo. A entidade poderia ter rejeitado o pedido de pronto ou mesmo ter antecipado um exame, mas recebeu, optando pelo caminho tradicional. E o que dizem os advogados do presidente Lula, em especial o doutor Cristiano? Avançamos mais um passo na proteção das garantias fundamentais do ex-presidente, com o registro de nosso comunicado pela ONU. É especialmente importante saber que, a partir de agora, a ONU estará acompanhando formalmente as grosseiras violações que estão sendo praticadas diariamente contra Lula no Brasil. Nós temos agora um foco internacional. Não que não tivéssemos anteriormente, o mundo já estava acompanhando a situação do presidente. Eu tive a oportunidade, com outros senadores, de estar em eventos internacionais para relatar o que se passava aqui com o impeachment da presidenta Dilma e também o que se passava aqui com o presidente Lula. Um pouco daquilo que o senador Paulo Rocha falou nessa tribuna quando me antecedeu. É a continuidade do golpe. Primeiro um golpe para retirar uma presidenta legitimamente eleita e agora um outro golpe para impedir que o presidente Lula possa concorrer novamente às eleições de 2018. Se não o prenderem, e não vão o prender, porque ninguém pode prender o presidente Lula, já que a ONU também tem que avaliar a situação que nós temos aqui no Brasil agora, com certeza farão tudo
para que os seus direitos políticos sejam suspensos. É isso que a gente tem sistematicamente denunciado, é isso que nós temos falado ao Brasil, é isso que nós temos falado às instituições. Não pode haver uma perseguição desse tipo num Estado democrático de direito, na democracia brasileira. Por isso eu quero aqui fazer esse registro, que a ONU aceita sim o processo de Lula contra o juiz Sérgio Moro, contra o Ministério Público, contra as arbitrariedades e os exageros do Poder Judiciário. Temos, sim, que fazer todas as investigações. A Operação Lava Jato é uma operação importante para o Brasil e para a democracia brasileira. E volto aqui a repetir, ela só foi possível porque o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, criaram condições para que tivéssemos uma operação dessa envergadura. Não vamos esquecer que a lei das organizações criminosas, que permite a delação premiada, foi enviada para esta casa pela presidenta Dilma. Que nós também tivemos a lei do colarinho branco enviada pelo presidente Lula, que nós tivemos a lei de acesso à informação, o portal da transparência. Isso tudo deu condições para que se fizesse investigação. A autonomia da Polícia Federal, a autonomia do Ministério Público. Nós queremos, sim, que as investigações aconteçam, mas elas não podem acontecer prescindindo do Estado democrático de direito, porque senão elas não serão legítimas e elas não alcançarão o objetivo que tem que alcançar. Parabéns, presidente Lula, pelo seu aniversário, parabéns pelas conquistas que ajudou o povo brasileiro a obter, parabéns pelos 2 governos, 2 mandatos que o senhor fez, que tanto orgulho deram ao Brasil. Parabéns ao doutor Cristiano e toda a equipe de advogados, que mostra ao mundo que o Brasil, um país que avançou tanto em direitos sociais e que também avançou em direitos humanos, não pode regredir. Não podemos voltar a tempos em que o Brasil era conhecido no exterior apenas como um país violador dos direitos humanos e dos direitos elementares das pessoas. Por isso eu quero deixar esse registro aqui. E queria aproveitar, presidente, se puder me conceder um pouquinho mais de tempo, para fazer um outro registro aqui que acho importante. Ontem nós recebemos da Câmara dos Deputados, infelizmente, a PEC 241, que foi aprovada lá a toque de caixas, sem debate no parlamento, naquela casa, e sem debate com a sociedade brasileira. A PEC 241 é a PEC que limita os gastos públicos, congela os gastos e reduz, para que o Estado faça economia para poder pagar os serviços da dívida, os juros, para que tenha redução dívida PIB. Mas ela é perversa com a população brasileira, porque ela vai reduzir recursos para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a previdência. Hoje nós temos no país uma demanda maior de recursos para a saúde. A nossa população aumenta. O que vai acontecer se nós reduzirmos os recursos? Como vai ficar essa população? Quem vai pagar a conta do SUS? Os banqueiros? Nós vamos deixar de colocar 100 bilhões na saúde para colocar 100 bilhões para pagar juros do banco? Ou nós podemos renegociar, alongar a nossa dívida e esperar que volte o crescimento econômico para fazer esse equilíbrio dívida-PIB? Essas são as perguntas que nós temos que fazer aqui no Senado da República quando nós votarmos essa PEC. E essa PEC agora passa a se chamar PEC 55. Ela não é mais 241. Quando ela vem para o Senado, as propostas de emendas constitucionais da Câmara para o Senado mudam de número. Então, essa é a PEC 55, é a PEC que nós vamos começar a discutir aqui. Quero dizer a todos que nos ouvem que no dia 1º já vai ser feita a leitura na Comissão de Constituição e Justiça. E a previsão de votação na CCJ está para o dia 9 de novembro, tudo muito rápido também. E está prevista para votar em primeiro turno aqui no plenário do Senado no dia 13 de setembro. Aliás, um dia que nos dá uma lembrança muito ruim e muito triste, porque foi em 13 de dezembro de 1968 que a ditadura militar baixou o AI-5, retirando os direitos políticos, também direitos civis, retirando direitos sociais da população brasileira. E é o que nós vamos repetir aqui se esse Senado da República votar essa PEC, que agora é a PEC 55. Nós vamos destruir a Constituição brasileira, acabar com a
as conquistas que nós colocamos lá em relação à educação e à saúde, principalmente, que hoje tem um percentual da receita daquilo que o Estado brasileiro arrecada para custear suas despesas. É uma PEC que acaba com essas conquistas, com as conquistas também da área de previdência e assistência social. Quero muito pedir aos senadores e senadoras que nós possamos ter debate nesse Senado, que o debate não seja cerceado, que a parte protocolar, que a parte de tramitação da PEC não seja impeditivo para a gente fazer um debate aprofundado das consequências que ela trará à vida do povo brasileiro. E, nesse sentido, quero dizer que a sociedade está sendo alertada e está acordando. Várias pessoas têm discutido essa PEC. Na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a qual eu presido, nós fizemos 3 audiências públicas e todas as 3 audiências públicas de altíssima qualidade, com pessoas especializadas em finanças públicas, que entendem o quadro da economia do país e majoritariamente essas pessoas são contra a PEC, são contra a forma de buscar equilíbrio fiscal no orçamento. Não é só pelo lado da receita, da despesa, nós precisamos também atacar o lado da receita, nós precisamos ter tributação progressiva no Brasil, os mais ricos têm que pagar mais impostos. Se nós acabarmos com as despesas que hoje ajudam os mais pobres, nós vamos tornar ainda a relação no país mais desigual, a diferença de renda mais desigual, porque a tributação vai continuar regressiva. Infelizmente, hoje no país, quem paga mais imposto é o pobre, porque quando ele compra um pacote de feijão, um pacote de arroz, ele paga o mesmo ICMS, o mesmo IPI que paga um rico. Agora, no imposto de renda, um rico paga muito menos. Para vocês terem ideia, quem ganha lucros e dividendos em empresa, que é a classe mais alta do país, paga apenas 15%. 15% de tributo. O assalariado que ganha mais nesse país paga 27,5%. Isso não está justo. E, aliás, tem uma parcela dos mais ricos, que, se eu não me engano, é até 300 mil, que é isento também de pagar os 15%. Então, nós temos que rever, nós não podemos tirar dos pobres para manter para os ricos. É isso que está em jogo com a PEC 241, agora a PEC 55 no Senado. E eu, para terminar o meu pronunciamento aqui, senhor presidente, eu quero ler uma nota da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que acabei de receber, que, aliás, essa nota da CNBB foi retirada agora. Por isso, peço, presidente, pelo menos mais 5 minutos para que eu possa ler a nota da CNBB aqui dessa tribuna. Não fazer os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. São João Crisóstomo, século IV. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reunido em Brasília, Distrito Federal, dos dias 25 a 27 de outubro de 2016, manifesta sua posição a respeito da proposta de emenda à Constituição PEC 241, agora PEC 55 em tramitação no Senado, de autoria do Poder Executivo, que, após ter sido aprovada na Câmara Federal, segue para a tramitação no Senado Federal. Apresentada como fórmula para alcançar o equilíbrio dos gastos públicos, a PEC 241 limita, a partir de 2017, as despesas primárias do Estado: educação, saúde, infraestrutura, segurança, funcionalismo e outros, criando um teto para essas mesmas despesas, a ser aplicado nos próximos 20 anos. Significa, na prática, que nenhum aumento real de investimento nas áreas primárias poderá ser feito durante 2 décadas. No entanto, ela não menciona nenhum teto para as despesas financeiras, como, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida pública. Por que esse tratamento diferenciado?
A PEC 241 é injusta e seletiva. Ela elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro, quando não coloca teto para o pagamento de juros, não taxa grandes fortunas e não propõe auditar a dívida pública. A PEC 55, antiga 241, supervaloriza o mercado em detrimento do Estado. O dinheiro deve servir e não governar. O dinheiro deve servir e não governar. Diante do risco de uma idolatria do mercado, a doutrina social da Igreja ressalta o limite e a incapacidade do mesmo em satisfazer as necessidades humanas, que, por sua natureza, não são e não podem ser simples mercadorias. A PEC 241, atual 55, afronta a Constituição Cidadã de 1988 ao tratar dos artigos 198 e 212, que garantem um limite mínimo de investimento nas áreas de saúde e educação. Ela desconsidera a ordem constitucional. A partir de 2018, o montante assegurado para estas áreas terá um novo critério de correção, que será a inflação, e não mais a receita corrente líquida, como prescreve a Constituição Federal. É possível reverter o caminho de aprovação dessa PEC, que precisa ser debatida de forma ampla e democrática. A mobilização popular e a sociedade civil organizada são fundamentais para a superação da crise econômica e política. Pesa neste momento sobre o Senado Federal a responsabilidade de dialogar amplamente com a sociedade a respeito das consequências da PEC 241. A CNBB continuará acompanhando esse processo, colocando-se à disposição para a busca de uma solução que garanta o direito de todos e não onere os mais pobres. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, continue intercedendo pelo povo brasileiro. Deus nos abençoe. Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, presidente da CNBB. Dom Murilo Krieger, SCJ, arcebispo de São Salvador da Bahia, vice-presidente da CNBB. Dom Leonardo Urich Steiner, OFM, bispo auxiliar de Brasília, secretário-geral da CNBB. Como os senhores estão vendo, não somos só nós que estamos falando que essa PEC é contra os pobres. Muito bem e muito bem-vinda a CNBB nessa luta que travaremos aqui no Senado da República e que eu espero que os senadores e senadoras realmente possam ter consciência do que significará isso para o povo brasileiro se nós aprovarmos essa PEC. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, estaremos realizando uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos e também em parceria com membros da Comissão de Educação do Senado, uma iniciativa da senadora Fátima Bezerra. A audiência pública é a PEC 241, agora 55, e suas consequências para a educação. Será às 10 horas da manhã, na próxima segunda-feira, dia 31. E no dia 1º, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, embora tenhamos pauta ordinária, um dos itens da pauta será o debate da PEC 241. Não tem assunto mais importante a ser discutido nessa casa que não seja essa matéria. Até porque, se nós formos deliberar qualquer matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Paulo Rocha, que preside essa sessão, ou são matérias que aumentam a despesa, ou são matérias que dão isenção tributária. Nós não temos justificativa para deliberar qualquer matéria antes de discutir, debater e decidir sobre agora a PEC 55. Agradeço muito, senador Paulo Rocha, que preside essa sessão, pela tolerância, pelo tempo, pelo espaço que tive aqui no plenário, tratando desses assuntos que considero da mais alta relevância. E agradeço muito a você, que nos acompanha
acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, que sempre envia seus comentários, também suas críticas, por estar nos acompanhando. Nós precisamos que o povo brasileiro participe do processo político. A política é fundamental para fazermos transformações. Podemos ter de tudo, menos a criminalização da política. Não se deixe levar por críticas que desconsidera ou desmoraliza a situação política. Temos gente boa e gente má na política, como temos em qualquer situação que envolve a nossa vida. Mas nós precisamos da política exatamente para discutir, para debater as diferenças da sociedade brasileira e ver de que forma que o Estado brasileiro pode realmente dar uma resposta a praticar a justiça social. Muito obrigada.